cidades que se visitam e há cidades que a gente já habita muito antes de ter posto os nossos pés nela. Lisboa é uma dessas cidades. O escritor espanhol barcelonês Enrique Vila-Matas esteve na cidade em 1968 pela primeira vez e veio para ser figurante num dos filmes da saga James Bond. E não viu Lisboa. Esteve aqui, mas não a viu verdadeiramente. Mas anos depois, quando regressou a Lisboa, aconteceu algo estranho com ele. Ele teve a sensação de ter estado e de reconhecer cada uma de suas esquinas, mesmo sem realmente ter estado nela. E o que se segue é um texto que eu nomeei como uma verdadeira carta de amor e que está aqui, neste livro aqui, O Mal de Montano, do escritor Henrique Vila-Matas, que já tem vídeo aqui no canal. Se depois você quiser assistir, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo, ok? Uma carta de amor que se escreve desde o terreiro do Paço até percorrendo a beira do Tejo, por alguém que descobriu que Lisboa é uma cidade, como disse Fernando Pessoa, que se carrega dentro do coração. Vamos então ver e ouvir esta carta de amor. Recomendo ao viajante que queira apaixonar-se por Portugal que se dedique a seguir com calma o curso do tempo, que o veja primeiro a escorrer gravemente pelas austeras terras de Castelo, campos rapados e solenidade, e o veja depois a entrar em terras portuguesas, onde o trágico tejo castelhano inicia, como escreveu Júlio Camba, uma tendência para a lírica e se bordeja de árvores, cobre-se de barcos em formas de meia-lua, acompanha-se de canções. Outro mundo. Pois é, iniciamos já a nossa viagem por Lisboa e pelo Rio Tejo. E você está no canal História Mundo para mais um vídeo da série de turismo literário. Eu sou Edner Braga e te convido a continuar para essa maravilhosa viagem literária e turística. E se você acha que essa viagem já vai tocar no seu coração, então não deixe de dar um apoio para o canal, dando o seu like, compartilhando, comentando, assinando o canal e ativando os sininhos das notificações para não perder mais nenhum dos nossos conteúdos, não só da série de turismo literário, mas todas as nossas outras séries e projetos. São mais de 200 vídeos com muita coisa interessante para você assistir. Portugal parece de verdade, parece outro mundo. Quando vou a Lisboa, ando pelas ruas dessa cidade, como se tivesse estado sempre nela. Isso não me aconteceu a primeira vez que a visitei. Em 1968, quando fui trabalhar como ator secundário num filme de James Bond, o primeiro que rodaram sem Sean Connery, nessa altura a minha excessiva e descarada juventude fez-me passar por Lisboa como um fantasma errante em salas de recordações, como dizia Pessoa. Não me inteirei de quase nada, não vi Lisboa, não vi nada. E cabe lembrar que esta viagem a Lisboa só foi possível graças aos nossos dois patrocinadores, a Clique Livros e a Cursos Clique. E como forma de agradecê-los, eu peço a você, depois que esse vídeo acabar, clica no link das lojas virtuais destes dois empreendedores que acreditaram e apostaram no canal História Mundo desde a sua estreia e tendo possibilitado a produção de todos os conteúdos que você pode assistir aqui no nosso canal. Então, depois vai lá, porque você pode fazer um tour sem compromisso, de repente encontrar algum objeto do seu desejo e, com isso, dar uma força ao nosso canal. Mas, quando em 19
1989, fui pela segunda vez, tive a impressão de que estivera sempre nessa cidade. Sentia em cada esquina a memória difusa de já a ter dobrado. Quando? Não sabia, mas já ali tinha estado antes de nunca ter estado. Quando vou a Lisboa, passo horas no terreiro do Paço, à beira do rio, a imitar Soares, a meditar em vão. Passo horas, às vezes, no terreiro do Paço, à beira do Tejo, a meditar em vão. O cais, a tarde, o cheiro do mar, entram todos e entram juntos na composição de minha angústia. Espírito excessivamente angustiado por nada. Se você é apaixonado por essa ideia de unir passeio, turismo com literatura, então você veio ao lugar certo, porque nós já temos uma playlist repleta de vídeos de turismo literário, que, se você quiser, estará à sua disposição o link para acesso a essa playlist aqui abaixo na descrição deste vídeo. Então, depois que esse vídeo acabar, se você quiser dar uma olhadinha no que mais nós temos para você, não se mantenha curioso, satisfaça a sua curiosidade e vai lá que eu vou deixar para facilitar o link. Vou ao terreiro do Paço e depois encaminho-me ritualmente para o Café Martins da Arcada, onde, noutros dias, o aparecimento do tertuliano Pessoa era triste e sagrado, pontual e metódico. O poeta ia todas as tardes, segundo um costume imemorial, do lúgubre escritório a esse Café Martins, onde se espreguiçava em silêncios densos de observação e arremetidas ágeis de ironia, e dali para casa, deslizando por entre as sombras. E se você, depois de assistir esse vídeo, e também depois de ver o vídeo sobre esta obra, O Mal de Montano, de Henrique Villamatas, quiser ter um exemplar aí na sua casa, eu também vou deixar o link de acesso a esse exemplar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você decidir por adquirir, saiba que vai dar um apoio muito importante à sobrevivência do nosso canal. Espero poder contar com você. Desde já, muito obrigado. Quando vou a Lisboa, vou ao Martinho ao cair da tarde. Sou Soares à minha maneira e escuto o que se diz nas tertúlias de antanho e nas de agora, porque o tempo fica no lado. Escuto o que se fala nas tertúlias, todas essas metafísicas perdidas pelos cantos dos cafés de todo o lado, as ideias casuais de tanto casual, as intuições de tantos Zé Ninguém. E se você achar que o canal Explora Mundo merece a sua contribuição, além daquelas que eu já disse antes ao longo deste vídeo, existem outras formas também muito simples. Você pode hypar esse vídeo, pode dar um valeu, pode fazer doação via Pix de qualquer valor, pode também fazer contato para parcerias e collabs, ou então nos enviar algum livro para ser desenhado ou até outros livros literários. Todas essas formas de contribuição estão muito bem descritas aqui na descrição abaixo desse vídeo. É só você escolher uma delas e fazer parte desta comunidade, nos dando um apoio bem concretamente. Quando vou a Lisboa e passeio pela Baixa, caminho à deriva como uma criança melancólica pela Rua da Praia, pela Rua dos Douradores, pela Rua dos Panqueiros, e sinto que amanhã também eu desaparecerei e serei como meu amigo Hermínio, o que deixou de passar por estas ruas, um transeunte menos no cotidiano das ruas desta cidade, onde estive sempre. Lisboa com suas casas de várias cores.
Lisboa com suas casas de várias cores. Lisboa com suas casas de várias cores. E se você quiser fazer parte desta comunidade Explora Mundo de uma forma mais próxima, de uma forma diferente do que você tem feito, eu te convido a fazer parte do Explora Clube. É só você clicar aqui embaixo em Seja Membro, porque existem 5 níveis de adesão e você pode se informar de cada nível e que benefícios ele te oferece para que você faça parte da nossa comunidade e escolher aquela que lhe for mais conveniente. Vem fazer parte dessa comunidade e ver muito mais do que os vídeos que estão postados aí. Em Lisboa, sinto-me em casa. Volto outra vez a ver-te, Lisboa, e tejo e tudo. Mas também é verdade que quando estou nessa cidade, quero estar na boca do inferno. E quando estou na boca do inferno, quero estar em Lisboa. Espírito excessivamente angustiado por nada. Muitas vezes, quando estou em Barcelona, gostaria de estar na boca do inferno para poder querer estar em Lisboa. Mas hoje é um dia diferente, porque estou em Lisboa a querer estar como nunca estive. Viajei até esta cidade para ir ao Terreiro do Paço, meditar em vão. E aqui estou agora a pensar no Hermínio, na beira do rio, a ver as gaivotas que levantam voo enfurecidas entre o Tejo e eu, até que a cortina animal se desvanece e recupero a vista da cidade e volto a ver o Tejo e tudo. Volto a ver tudo e vejo de novo o amigo desaparecido, neste clima subitamente temperado, talvez sonhado. Estou no Terreiro do Paço. Interrompi a escrita deste dicionário em plena entrada de pessoas. Interrompia para viajar até Lisboa e viver assim, na minha própria fronteira, dentro deste diário. Não podia escrever sobre Lisboa e Pessoa amarrado à minha secretária de Barcelona, fechado no meio também. Estou no Terreiro do Paço a pensar no amigo desaparecido, a fumar, passei o dia. Leve, muito leve, um vento leve passa. Estou num café junto ao cais dos Ferros, ao pé de uma ampla vidraça que me separa do rio. Para José Cardoso Pires não havia melhor lugar do que este onde estou sentado. Barcos que chegam, barcos que partem, gente a entrar e a sair, servindo-se ao balcão e eu sentado mais acima do rio. Neste lugar, neste café Atinel, termina Lisboa, a cidade. E termina também um livro que se chama Lisboa e se subintitula Diário de Bordo. Escreveu Cardoso Pires, que é outro escritor de diários. Neste caso, de um diário de bordo, que me ajuda na construção da minha identidade neste dicionário. Sendo o livro Lisboa um guia desta cidade, dizia Mel Pires que quase toda a literatura, em certo sentido, está feita à base de guias. É, ao mesmo tempo, um diário de bordo, um diário urbano de bitácora, uma vez que o seu autor viaja por uma Lisboa que vê literalmente poisada sobre o texto. Vê-a como uma embarcação, como uma cidade que navega. Neste café Atinel fica o fim da terra, o finis terrae. Termina Lisboa e também termina aqui o livro, o Diário de Cardoso Pires.
seu bom amigo Antônio Tabucchi dizia que tinha um olho infalível, um olhar que entendia tudo. Como agora estou na mesma mesa onde acaba o livro do Cardoso, Zé para os amigos, tenho a cidade nas costas, abaixa o chiado, a multidão. Europa, tudo ficou para trás. E não me digam, escreve o Zé, que não é uma felicidade estar assim, junto de uma mesa sobre a água. Amanhã regressarei a Barcelona e ao dicionário escrito na minha secretária, e não na mesa de um café portuário. Voltarei e interrogar-me-ei de novo como farei para desaparecer, para me dissolver neste diário. Amanhã voltarei ao dicionário e uma mão fria, tenho a certeza, continuará a apertar a garganta de pessoa, não o deixando respirar a vida. Amanhã voltarei, mas agora estou aqui e deixo-me levar pelo olhar do Zé e a janela de Soares. Sinto-me ancorado com o meu olho infalível emprestado nesta Lisboa que amanhã viverá partir. Sou um olhar que entende tudo, sou este olhar que parece de verdade. Este trecho de Henrique Villa-Matas que eu li aqui e que consta deste livro, literalmente me pareceu uma carta de amor. Eu achei tão belo que eu resolvi produzir um conteúdo de turismo literário usando este texto como base, porque Henrique Villa-Matas literalmente descreve os lugares em que ele visitou e esteve sentado e nos mostra que existem as cidades e existe a cidade que a gente vê. E é assim, com esse amor que ele vê a cidade de Lisboa. E isto é verdadeiramente turismo literário. Viajar, passear com um livro nas mãos e reinventar os lugares, as cidades, os cenários, os acontecimentos a partir da leitura de um livro. Porque os autores escrevem os livros e trazem a cidade até nós. E a gente, ao ler este mesmo livro, recria uma cidade nossa, não aquela cidade que é de verdade, não aquela cidade que Henrique Villa-Matas, por exemplo, criou, mas a cidade que a gente cria a partir da leitura de Henrique Villa-Matas ou de outro autor que descreve cidades. E a gente, então, faz valer exatamente aquilo que Fernando Pessoa disse sobre Lisboa. Lisboa é uma cidade que a gente carrega dentro do coração. Henrique Villa-Matas demonstrou a Lisboa que ele carrega em seu coração e que levou para Barcelona. E nós, a partir da leitura de Henrique Villa-Matas, construímos uma outra Lisboa que a gente leva no nosso coração. E agora, o que mais eu posso dizer a vocês? O que eu posso fazer agora é agradecer a você que ficou até neste momento do vídeo, dizer que foi um prazer ter estado em Lisboa, foi um prazer ter lido este livro de Henrique Villa-Matas, e foi um prazer produzir este vídeo, trazendo a Lisboa que ficou para mim a partir da Lisboa que Villa-Matas nos descreve. Eu ainda pude juntar por ter tido a felicidade de já ter visitado Lisboa várias vezes e que nesta última vez que eu visitei, dentro desse projeto de turismo literário, que pude trazer uma outra Lisboa ainda, mais atualizada, porque ela foi atualizada dentro do meu coração com sucesso. E para você que ficou até aqui, eu desejo boas viagens e boas leituras. E agora, fui!